11 de setembro de 2001, talvez venham à lembrança palavras como terrorismo, mortes e até uma imagem mental da queda das Torres Gêmeas. Esse dia ficou marcado pela morte de quase 3.000 pessoas, entre civis e militares, após ataques terroristas que atingiram as regiões de Nova York, Washington e Pensilvânia. Nesse dia, 4 aeronaves de passageiros foram sequestradas por terroristas da organização islâmica Al-Qaeda. 2 dos alvos dos fundamentalistas eram o World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, em Washington. A autoria foi atribuída a Osama Bin Laden, morto em 2 de maio de 2011, após ser capturado pela Marinha dos Estados Unidos. Mas hoje não iremos falar sobre o 11 de setembro em si, mas sim a captura pelo homem mais procurado do mundo. Quando o SEAL Team 6 matou Osama Bin Laden, a missão exigiu 40 minutos, algumas dezenas de tiros e 24 dos homens mais preparados dos Estados Unidos. Mas a parte mais difícil foi encontrá-lo. A morte de Osama Bin Laden não é apenas a história de encontrar uma pessoa e eliminá-la. Na verdade, é a história dos Estados Unidos aprendendo, nos últimos 10 anos, a travar um novo tipo de guerra. Uma história na qual incontáveis erros, becos sem saída e um inimigo sanguinário ajudaram a criar um novo tipo de guerra. Uma guerra em que forças especiais atingem alvos, coletam e processam dados e, em rápidos ataques, fazem tudo novamente, orientados por um verdadeiro aplicativo matador. Uma ferramenta secreta de rastreamento que foi capaz de encontrar, marcar e eliminar o maior inimigo dos Estados Unidos. A mansão onde estava o terrorista foi construída em 2005, era localmente conhecida como Wazirista Haveli 9 e custou mais de $1 milhão. O esconderijo estava localizado a 1,3 quilômetros da Academia Militar do Paquistão, no subúrbio de Abbottabad. Na região em torno do esconderijo havia grande circulação e habitação de militares paquistaneses. O terrorista estava escondido no local há, pelo menos, 5 anos sem ser descoberto. Terminado de ser construído em 2005, o composto encontra-se em um terreno muito maior do que as casas ao seu redor, embora sua área seja muito maior e sua segurança exagerada. A casa não se destacava das demais por seguir o mesmo padrão de construção, sem acabamento e com janelas reduzidas, seguia arquitetonicamente o estilo do bairro em que estava. Tem 3 andares e situa-se próximo dos limites da cidade, num meio urbano e tinha alta segurança. Era cerca de 8 vezes maior que as outras residências em seu redor, era cercada por paredes de arame de concreto armado, de 3,7 a 5,5 metros de altura e arame farpado. Existiam 2 portões de segurança e no terceiro andar há uma varanda com 2,1 metros de altura de parede, o que garantia alta privacidade. A área total da casa aproxima-se de 3.500 metros quadrados e tem poucas janelas. O complexo não contava com ligações à internet ou telefônicas para evitar que fosse descoberta a localização do terrorista. 11 fotos internas da casa mostram que ela não apresentava luxo ou conforto e que estava desorganizada e com móveis modestos. O composto tinha uma horta em que estavam coelhos, galinhas e uma vaca. O composto, analisado por especialistas, mostra-se extremamente seguro e contra pretensos invasores. Foi classificado como muito urbano e extraordinariamente único. A Associated Press identificou o proprietário como sendo Abu Ahmed Al-Kuwaiti, que comprou o terreno e mais 4 lotes entre 2004 e 2005 pelo equivalente a $48 mil americanos, 12, 13 e 14. Construída entre 2003 e 2005, a estrutura estava localizada em uma estrada de terra de 4 quilômetros a nordeste do centro da cidade de Abbottabad. O composto foi avaliado por autoridades estadunidenses que confirmaram o preço da casa em $1 milhão americanos, enquanto que as imobiliárias locais diziam que o composto era avaliado em $250 mil. Relatórios mostram que Bin Laden pode ter sido movido para o composto 1 ano após sua construção, realizada em 2005. O terrorista, que não fazia aparições públicas, era conhecido até 2011, na região, apenas como mestre, não sendo sua real identidade revelada aos seus vizinhos da cidade, 15, 16, 17 e 18.
Imagens de satélite mostram várias antenas parabólicas instaladas na casa, que também tinha sistema de vigilância com câmeras distribuídas por todo o terreno. 19. Um dos principais construtores do complexo foi Gul Mohammed, encarregado de construir uma casa com muitas vedações e muros altos. De acordo com o construtor, ele não havia sido informado de para quem estava trabalhando e 2 homens, a mando de Bin Laden, vigiavam a construção do composto. O construtor diz que os homens não eram restritivos com dinheiro e sempre o forneciam quando solicitado. O homem que mandara construir a casa era chamado apenas por mestre. Mohammed diz nunca ter conhecido o homem. 18. O presidente Obama reuniu-se com os seus assessores de segurança no dia 14 de março de 2011, na primeira das 5 reuniões de segurança que decorreram em segredo ao longo de 6 semanas. A 29 de abril, às 8h20, o presidente dos Estados Unidos reuniu-se com Thomas Donilon, John Brennan e outros assessores de segurança, e autorizou o ataque ao complexo de Abbottabad. O Paquistão não foi informado desta decisão. Mais de um ano desde que o presidente tinha reunido os chefes de inteligência no Salão Oval e dito a eles para fazer de Osama Bin Laden a prioridade número 1. E agora a CIA tinha encontrado aquele complexo estranho em Abbottabad. Obama ordenou que eles guardassem bem a informação e deixassem o Paquistão de fora. Se Osama estivesse lá, o presidente pretendia cumprir a sua promessa de campanha de agir unilateralmente dentro do Paquistão. Ele ia pegar Bin Laden. Agosto de 2010. Entre transmissões de drone Sentinel, imagens via satélite e espiões no local, a CIA tem vigilância quase constante de uma descoberta em Abbottabad, no Paquistão, o possível esconderijo de Osama Bin Laden. Havia muros erguidos ao redor do complexo, muros bem altos, e nós podíamos ver um indivíduo andando. A imagem não permitia identificar quem ele era, nós o chamávamos de andarilho. Ver um andarilho com seus próprios olhos. Por helicópteros dos navios SALS do Grupo de Desenvolvimento Especial de Guerra Naval dos Estados Unidos, DGRU, do Joint Special Operations Command, que, por razões legais, foram temporariamente transferidos para o controle da CIA e paramilitares da agência. Os SEALs DGRU operaram em 2 equipes com 12 pessoas cada e usavam armamento como a espingarda de assalto HK-416, a arma principal, a metralhadora Mark 48, e a MP-7, uma arma de defesa pessoal usada por alguns SEALS, mais silenciosa e para combate próximo. De acordo com o The New York Times, na operação havia um total de 79 comandos e um cão. O cão era um pastor belga malinois chamado de Cairo, que podia detectar a presença de explosivos no complexo de Bin Laden. Entre as pessoas adicionais da missão, estavam incluídos um intérprete, o tratador do cão, os pilotos dos helicópteros, além de coletores de informações e navegadores que utilizaram imagens hiperespectrais para visualizar a operação. Os SEALS voaram para o Paquistão a partir de uma base na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. O 160º Regimento de Operações Especiais de Aviação, SOAR, uma unidade do Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos conhecida como Night Stalkers, forneceu os 2 helicópteros Black Hawk modificados que foram usados para o raid propriamente dito, bem como os helicópteros de carga pesada Chinook que foram usados como apoio. Os Black Hawks usavam versões furtivas do helicóptero, anteriormente não conhecidas, que voavam mais silenciosamente e são mais difíceis de detectar no radar do que os modelos convencionais. Os Chinooks mantidos em alerta estavam no terreno numa área deserta a cerca de 2/3 do caminho de Jalalabad a Abbottabad, com 2 equipes da CIA adicionais constituídas por cerca de 24 operadores de grupo para uma Força de Reação Rápida, QRF. A sua missão era interditar quaisquer tentativas militares paquistanesas de interferir com a operação. Outros Chinooks, com mais 25 SEALS da DGRU, foram colocados do outro lado da fronteira no Afeganistão, para o caso de serem necessários reforços durante a operação. De acordo com o plano, o primeiro helicóptero sobrevoaria o pátio do complexo, enquanto toda a sua equipe da SEALS descia por cordas rapidamente para o solo. Ao mesmo tempo,
O segundo helicóptero voaria para o canto nordeste do complexo e descia o intérprete, o cão e o tratador, e 4 SALS para assegurar o perímetro. A equipe no pátio entraria na casa pelo resto do chão. Ao pairar acima do alvo, o primeiro helicóptero experimentou uma falha mecânica, desceu bruscamente e raspou com a cauda uma das paredes do complexo, danificando a hélice. Nenhum dos SALS, tripulação ou pilotos do helicóptero ficou gravemente ferido na aterragem. Os SALS avançaram para dentro de casa, arrombando paredes e portas com explosivos. Os SALS encontraram os residentes na casa de hóspedes do complexo, no seu edifício principal, no primeiro andar onde viviam 2 homens adultos, e no segundo e terceiro andares onde Bin Laden vivia com a sua família. O segundo e terceiro andares foram a última seção do complexo a ser vista. Segundo consta, havia pequenos grupos de crianças, em todos os níveis, incluindo a varanda do quarto de Bin Laden. Bin Laden foi morto na operação e as versões iniciais diziam que 3 outros homens e uma mulher também foram mortos. O filho adulto de Bin Laden, Khalid, o correio de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, o irmão de al-Kuwaiti, Abrar, e a mulher de Abrar, Bushra. Os SALS encontraram Bin Laden no terceiro andar do edifício principal. Bin Laden estava desarmado, vestindo a túnica e as calças largas locais conhecidas como curta pajama, que mais tarde foi verificado terem 500 euros e 2 números de telefone cosidos no tecido. Bin Laden espreitou pela porta do seu quarto os norte-americanos, que avançavam pelas escadas, e o líder da equipe disparou contra ele. Os relatos diferem, embora concordem que ele acabou por ser atingido por tiros no corpo e na cabeça. 2 das suas esposas estavam perto dele. Segundo o jornalista Nicholas Hamid, uma das esposas de Bin Laden, Amal Ahmed Abdul Fattah, moveu-se em direção ao SEAL, que lhe atirou numa perna, depois agarrou ambas as mulheres e empurrou-as para o lado. O líder da equipe transmitiu então por rádio, por Deus e pelo país, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo e depois, após ter sido solicitado por MC Raven para confirmação, Jerônimo é K.I.A., inimigo morto em ação. Assistindo à operação na sala de crise da Casa Branca, Obama disse simplesmente, apanhamo-lo. As mulheres e crianças encontradas durante a incursão foram presas com cabos de plástico e depois deixadas no exterior, para que as forças paquistanesas as descobrissem. O cadáver de Bin Laden foi levado pelas forças norte-americanas, os corpos dos outros 4 mortos no raid foram deixados no complexo. Toda a operação demorou 38 minutos e cerca de metade desse tempo foi dedicado à recolha de material. A equipe encontrou 3 Kalashnikov, 2 pistolas, 10 discos rígidos de computador, muitos documentos, jornais, livros, cartas, DVDs, cerca de 100 pendrives, 1 dúzia de celulares e diversos equipamentos eletrônicos. Foi encontrada também uma grande quantidade de ópio e uma vasta coleção de filmes pornográficos, um achado habitual em situações semelhantes. Entre a vasta coleção de livros que Osama Bin Laden se encontrava a ler na altura em que foi morto, há obras sobre teorias da conspiração sobre o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas e sobre a estratégia militar dos Estados Unidos depois daquele ataque. Foram ainda encontradas obras de Noam Chomsky e Michael F. Scheuer, um manual de direito internacional, uma enciclopédia sobre religiões, livros relacionados com os Illuminati e relatórios sobre a energia nuclear na Síria e no Irão. À medida que os documentos vão sendo analisados e desclassificados, outras revelações são feitas, por exemplo a existência de um relatório de 19 páginas sobre as ligações da Al-Qaeda ao Irão. Lembrando que quando mataram o Bin Laden a suposta guerra não tinha acabado, agora os Estados Unidos precisa lutar contra a organização terrorista Al-Qaeda, mas isso fica pro próximo vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Demorei 2 dias para editar e gravar, então obrigado por assistir. Se puder curtir eu agradeço. Valeu e fui.